Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Beleza? Pessoal, nós estamos falando sobre o batismo aqui no dicionário bíblico. E esse vídeo é o vídeo parte 2, vai trazer umas informações bacanas com relação ao batismo. E nós vamos ver hoje o batismo no Novo Testamento. Vamos lá então. Raramente se menciona o batismo nos evangelhos. Falando de Jesus, os evangelhos diz que ele batizou. Na verdade, é em João, capítulo 3, verso 22, e que encarregou seus discípulos de batizarem. João, capítulo 4, verso 2. A necessidade do batismo é afirmada em João, capítulo 3, verso 5. Se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do Eterno. Os discípulos receberam a ordem de fazer discípulos, batizando, Aqui eles vão trazer um versículo que está em Mateus capítulo 28, verso 19. Esse texto em específico, em alguns manuscritos mais antigos, não consta ele, que está falando que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faz muito sentido, Nome do Filho, nome do Pai, nome do Espírito Santo. O nome do Espírito Santo, nos textos gregos, nem consta, para você ver o problema. Então, vamos lá então. O termo batismo é usado metaforicamente para indicar a futura paixão de Jesus. Aí traz um texto, Marcos, capítulo 10, verso 38, Lucas, capítulo 12, verso 50. Parece que a metáfora se baseia no batismo enquanto o início de uma nova vida ou de um novo estado, de uma crise. Atos fala explicitamente do batismo para cada indivíduo e para cada grupo que aceita o cristianismo. No caso, aceita os ensinamentos. Mas aí você vai ler o Atos capítulo 2, verso 38, que ele pegou como base, tá meio confuso. Por isso que é importante você ler as referências. Ainda fala aqui, também afirma que o batismo era conferido em nome de Jesus. Tá vendo? Algumas informações para frente, já aqui em Atos dos Apóstolos, que mostra os atos que os apóstolos fizeram, as suas missões, já mostra que eles batizavam em nome de Jesus. Aqui está mais coerente, porque o próprio João Batista, ele batizava, eu batizo com água, mas vem que ele se referindo a Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito do Eterno, com rua. Então, você vê que faz mais sentido o batismo em nome de Jesus. Nós falando aqui o nome de Jesus, que nós conhecemos, mas em Yeshua, grego, Jesus, em grego, então você vê que faz mais sentido, em nome de Jesus, o batismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 16, Atos, capítulo 10, verso 48, Atos dos Apóstolos 19, versículo 5. É importante você ler essas referências. Mas é extremamente improvável que essa frase indique a fórmula empregada no ato de batizar. Indica muito mais do que a pessoa batizada recebia em nome de Jesus. Isto é, aceitava os ensinamentos de Jesus e se unia ao grupo que aceitava Jesus como fundador e cabeça. Fundador. Jesus não fundou, Ele não é um fundador. Ele veio trazer um modo de vida diferente. Pelo menos eu vejo dessa forma. Ensinou seus discípulos. Ele não fundou, não criou nenhum tipo de instituição, nem nada. Quando fala fundador, ele criou, fundou. Não. Ele ensinou. Ele veio mostrar o caminho.
o reino do Eterno. O batismo também é chamado de batismo no Espírito Santo. Tem esse batismo, então tem dois. Marcos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 1, verso 5, Atos capítulo 11, verso 16. Essa frase é evidentemente usada em sentido metafórico em Atos capítulo 1, verso 5 e em Atos capítulo 11, verso 16. É provável que o seu uso em Marcos também seja metafórico, indicando o início de um novo estado, de uma experiência crítica e nova. Em outras passagens, o Espírito é recebido com o batismo. Atos capítulo 19, versos 5 em diante. Para Paulo, o batismo é a experiência que o cristão faz em si mesmo, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 3. Colossenses capítulo 1, verso 12. O batismo simboliza expressamente não apenas o início de uma nova vida em Cristo, mas também a morte do velho homem, da velha vida de pecado. Com o batismo, o cristão é purificado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Criador do Eterno. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Cristo santifica a igreja, purificando mediante o banho da água e com a palavra. Efésios capítulo 5, verso 26. Ele chama o batismo de um banho. Através dessa experiência, o cristão renasce, se regenera. Tito capítulo 3, verso 5. O batismo simboliza e produz não apenas a incorporação do cristão em Cristo, Gálatas capítulo 3, verso 27, mas também a sua união com os outros cristãos como membro do corpo único de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. O cristão é redimido por meio do sangue de Jesus, Cristo, e da água do batismo. 1 João capítulo 5, verso 6, o qual o Espírito presta testemunho. O poder salvífico do batismo é simbolizado pela Arca de Noé, no qual 8 pessoas foram salvas por meio da água. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. O batismo em favor dos mortos, mencionado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, não aparece em nenhuma outra passagem, referindo-se a um uso desconhecido para nós. Interessante, se tu vê algumas passagens que só tem aquela passagem, não tem em lugar nenhum, é algo de suspeitar, Parece que em Coríntio era costume batizar um amigo no lugar de um catecúmeno morto antes do batismo. Mas um batismo desse tipo não podia ser válido para o morto e tendia a corromper o próprio conceito do batismo. Paulo menciona a prática sem aprová-la nem desaprová-la. Então, citou na carta, só que não aprovou. Várias coisas tem nas cartas, não quer dizer que nós devemos fazer. Nós temos que analisar muitas coisas. Tem muitas informações que tem nas cartas de recomendação do Novo Testamento que não quer dizer que você tem que praticar todas, não. Beleza? Então tá aí as informações. Batismo parte 2, trouxe muitas informações e eu acho interessante. Então, para resumir, muitas pessoas hoje são batizadas num batismo de João, na água. Ela não tem a mudança, a transformação interior. Então, por isso que você vê vários escândalos, pessoas aí que se dizem pastor, padre, pessoas que foram batizadas, e dando um mau testemunho. Elas não têm aquela prática de uma nova criatura. Elas não foram batizadas com o Espírito de Jesus, ou em nome de Jesus, Elas não receberam a marca da promessa, elas não foram batizadas com o Espírito do Eterno. Entendeu? Então, por isso que você vê no meio evangélico muitas pessoas dando um mau exemplo. Por quê? Porque essas pessoas não foram batizadas, essas pessoas elas não foram transformadas verdadeiramente.
elas não se tornaram uma nova criatura. Elas somente tomaram um banho, né, e participaram de um grupo, e elas não receberam o batismo de Jesus. Infelizmente, essa é uma resposta clara para você ver tantos escândalos dentro do meio cristão, né? Tanto católico como protestante. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.